Jó 37, verso de número 22. Apenas um versículo para que possamos refletir nesta manhã. Diz assim o texto sagrado: o esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Vou repetir. O esplendor de ouro, ele vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Bem, queridos, eu volto à nossa realidade, a essa realidade de aqui e agora, e quando eu falo dessa realidade, não só daqui e agora, das atividades da igreja, mas as atividades que diz respeito ao pastor Rodrigo ou à pessoa do Rodrigo. Então eu volto às minhas atividades depois de um período de férias, depois de um período de descanso em que eu e minha família, em determinados momentos do ano, nós tiramos, porque é necessário. E sim, irmãos, não se culpe, descansar é um ato de fé. Inclusive eu preguei isso uma vez no culto fé. Descansar é um ato de fé, descansar é necessário, descansar é terapia, descansar é bíblico. Você precisa tirar um momento da sua vida, na sua história, para você fazer uma pausa. Férias é bíblico. Quando Deus, ele tira o povo de Israel do Egito, e Moisés sobe ao monte, ali eles ficaram 40 dias de boa. Deus estava dando férias àquele povo. Quando os discípulos estavam trabalhando, Jesus os repreende e diz: para um pouco, descansa um pouco. Descansar é um ato de fé, descansar é necessário, e você não tem que se culpar. Eu tirei as férias, e aí eu tenho que ir para uma igreja lá onde eu vou. Eu te pergunto, para quê? Para quê? Se tu acha que estar com a tua família, se tu acha que tirar um momento de férias, descansar, reabilitar, reajustar as suas baterias, carregar as suas baterias não é um culto, então esse pensamento está equivocado. Pois quando você olha para o Evangelho, e o Evangelho diz que o amor ao próximo está baseado no amor a si mesmo, logo então, para que eu ame alguém, eu tenho que amar um outro alguém primeiro. E esse outro alguém primeiro que eu tenho que amar é a mim mesmo. Eu não posso amar ninguém se eu não amar a mim. Por isso que para amar a esposa, eu preciso então amar a mim como meu corpo, entender que ela faz parte do meu corpo, é o princípio de Paulo. Então você precisa tirar um momento de descanso. E esse momento de descanso também é um culto, um sacrifício oferecido a Deus. Então não se culpe se você não for a uma determinada igreja no seu momento de férias, porque as suas férias já é um culto. Então eu volto à minha realidade habitual, rotineira, depois de um momento de descanso, e eu volto a essa realidade. E quando eu volto a essa realidade, eu volto sim de uma maneira um pouco assombrosa, porque para onde eu vou é do Rodrigo, irmãos, faz parte de mim. Onde eu vou, onde Deus me leva, o que Deus permite eu fazer, o Rodrigo tem essa característica em sua personalidade, de ir e ver a interação das pessoas com as próprias pessoas, a interação das pessoas com o lugar em que estão, e a interação, no caso da própria natureza do próprio lugar. Isso faz parte de mim. Então onde eu vou, eu observo muito as coisas que acontecem ao meu redor, e nesta observação, neste passeio, nesta viagem que nós acabamos de fazer, teve dois que me chamou e despertou muito a minha atenção, onde nós visitamos uma geleira no meio do continente. Dentro da Argentina há uma geleira, que na geografia nós chamamos de gelos eternos. E além disso, eu visitei uma montanha que faz parte da Cordilheira dos Andes, um morro, uma montanha especificamente chamada de El Chatén. E quando você sobe a esta montanha, e chega lá no topo dela, a visão, e quando você chega nessas geleiras, a visão é no mínimo assombrosa. Confesso que fiquei arrebatado quando vi aquelas montanhas da Cordilheira dos Andes, e confesso que fiquei arrebatado quando eu vislumbrei as geleiras no meio do continente, pois como professor de geografia eu posso te afirmar, gelos nos polos do planeta Terra, ok,
ok, mas no meio do continente é algo divino, e aquelas montanhas, e bem como aquele gelo provocou em mim uma reação, e eu estou, acredito eu, ainda estupefato pela visão que vi, eu fiquei alombrado. Um outro sentimento que eu posso caracterizar aos irmãos, que provocou em meu coração, depois que vi aquelas geleiras, depois que vi aquela montanha, foi o sentimento de medo, o sentimento de impotência. Diante das geleiras, diante das montanhas, eu me senti um nada, eu me senti um pequeno, e houve um determinado momento que sentei somente para poder ver, glorificar a Deus pelas obras de suas mãos, e eu acredito que é justamente isso que Joel está falando no capítulo de número 37, no verso de número 22, e eu repito: o esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Algumas versões diz glória, pois em Deus há uma tremenda glória. E quando eu olho para a expressão glória, que é sinônimo de majestade na Bíblia Sagrada, é também sinônimo de autoridade. Então autoridade, glória, majestade estão entrelaçados, parte do mesmo pressuposto, trazem em si um determinado significado. Entretanto, quando a Bíblia usa a palavra glória, nós temos 3 palavras no original que remete a glória no português. Primeiro, a primeira palavra usada na Bíblia Sagrada que remete a glória no português é pneuma. E esse tipo de glória, caracterizada como pneuma, é a glória que Deus nos dá. Então existe glória que Deus nos dá? Sim. Que tipo de glória Deus nos dá? A glória pneuma. Essa glória Deus ele dá ao homem. Essa glória também pode ser caracterizada e denominada como autoridade para exercer uma função. Em outras palavras, de modo popular, poderíamos dizer que esta glória é a glória caracterizada pelo poder. Então, o que Deus nos dá? Deus nos dá uma glória. Que glória é essa? É a glória caracterizada pelo poder, pneuma. É a glória que Deus nos dá. Entretanto, existe uma outra glória, a glória Shekinah. Essa glória é cantada, essa glória é pregada, e essa glória é a mais comum no universo cristão, e diria no universo pentecostal. Esse tipo de glória é a glória que Deus, ele nos faz sentir, ele já não nos dá, ele nos faz sentir. Essa glória é a glória da percepção de Deus. Essa glória é a glória da percepção de Deus quando você, por exemplo, ora, você está angustiado, você está trêmulo, duvidoso, você não tem saída, você está triste, depressivo, então você ora, você lê a Bíblia, você vem à igreja, e de repente a oração feita, a palavra pregada, o hino cantado, ou alguém te abraça naquele determinado momento, ou alguém fala que você é importante, e ali você percebe Deus, aí os seus olhos começam a lacrimejar, o teu corpo ele tem uma certa reação. Quando falamos sobre a glória Shekinah, estamos falando da glória perceptível, estamos falando da glória que é sensitiva, estamos falando da glória onde você consegue perceber no seu sistema biológico, com os seus sentidos. É a glória que Moisés foi o instrumento para que Israel pudesse perceber. Tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel foi a glória Shekinah, onde o povo de Israel pôde perceber. Esse mesmo tipo de glória acontece quando Neemias e Esdras estão reconstruindo os muros, trazem o povo de volta do cativeiro. Quando o povo está de novo em Jerusalém, Esdras agora começa a ler a lei de Deus, e nesta leitura, aí a glória de Deus se manifesta dentre o povo, é a glória Shekinah, a glória perceptível. Mas sim, como cantou-se o hino aqui, existe uma glória que Deus não dá a ninguém. A glória que Deus dá é a pneuma, que Ele nos faz sentir, é a Shekinah. Mas a glória que Deus não dá a ninguém, que Deus não reparte com ninguém, é conhecida na Bíblia Sagrada como glória doxa. E esse tipo de glória, de fato, Deus não dá a ninguém, conforme está escrito em Isaías capítulo 42 e verso de número 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome,
A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Que glória é essa? Que majestade é essa? Que poderio, que autoridade é esse? É justamente a glória doxa. Essa Deus não dá a ninguém. Essa glória conhecida como glória doxa é exclusivamente e especialmente digna só de Deus. E por quê? Só Deus merece a glória doxa, porque Deus é o único que é. Ninguém mais no mundo pode ser caracterizado como eu sou. E por que ninguém pode ser caracterizado como eu sou? Porque você e eu, e tudo que existe, precisa de fatores externos para continuar existindo. Exemplo, você e eu precisamos comer. Se não comer, você sabe o que acontece. Você e eu precisamos de dormir. Você e eu precisamos de beber água. Você e eu precisamos do oxigênio. Então nós somos sim 100% dependente de cada um desses elementos. Agora Deus não é dependente de nada. Deus não é dependente de ninguém. Deus, ele é chamado de vida, porque a vida é ele, ou seja, ele é o provedor da vida. Tudo que existe, tudo que pode existir e tudo que já existiu só existe por causa de Deus. Ele é o princípio. Logo, só ele pode ser chamado de ou só ele pode ser chamado do grande eu sou. Esta glória doxa, ele não dá para ninguém, porque o único que pode subsistir por si próprio é ele. Entretanto, a Bíblia diz que 2 homens tentaram pegar essa glória e se deram mal. Primeiro, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Inclusive Jeremias profetizou acerca dele. Ele invade Jerusalém, ele invade Judá e leva o povo cativo, cumprindo as profecias de Jeremias. Entretanto, quando ele chega lá, ele vê que ele é o maior império. O mundo está de joelhos diante dele. Ele começa a se enaltecer, a se engrandecer, o seu ego começa a se inflamar. E quando ele vê e percebe que ele não é um homem comum, ele começa a achar que é Deus. Ele começa a achar que tem o controle da vida e da morte. Ele começa então a aderir ao trono de Deus. E quando ele passa a aderir à glória de Deus, a Bíblia demonstra então que ele perde a consciência. A Bíblia diz que quando ele perdeu a consciência, os seus pelos começaram a crescer, as suas unhas começaram a crescer de modo exponencial, e ele agora não tem mais consciência humana. Ele vira um bicho, se bestializa, sai do palácio, anda de 4, vai comer pasto na relva, na selva, junto com os outros animais, as bestas feras do campo. Ele perdeu a consciência porque mexeu com a glória que não é devida ao homem. Outro homem que tentou brincar de Deus e achou que era Deus, aí já é o rei Herodes. Em Atos capítulo de número 12, verso de número 22 e 23, o rei Herodes, ele aparece e dá um discurso. A plateia olha para Herodes e diz assim, não é um homem que está falando, é um Deus. E quando a plateia diz que é um Deus, Herodes gostou daquilo. Ele falou, de fato, eu não sou um homem normal, eu não sou um homem suscetível às mesmas coisas que um homem qualquer, eu sou um Deus. E quando ele então mexe com a glória doxa, a Bíblia diz que ele cai e é morto, comido por bichos. Então quando falamos de glória, que glória? Existe a glória que Deus nos dá, pneuma, a glória que Deus nos faz sentir, Shekinah, e a glória doxa, que essa ele não dá a ninguém. Mas quando você percebe Deus, e quando você reconhece a glória que ele não dá a ninguém, então você se prostra, reconhecendo o poderio do Senhor, e automaticamente você e eu somos obrigados a louvar a Deus, esse Deus todo-poderoso, como fez o salmista do Salmo 104, verso de número 1, que diz: bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e majestade. Só quem reconhece Deus,
a sua glória, o seu poderio, o seu senhorio, a sua autoridade, é capaz de glorificar Ele como sendo soberano acima de todas as coisas. Porém, quando nós olhamos para a glória de Deus, Deus tem mecanismo de trabalho. Eu já disse aos irmãos que esse é um mistério que há em Deus. O mistério em que Deus não precisa de nada, de ninguém, mas Ele tem mecanismo de trabalho. Ele trabalha em cooperação, Ele trabalha com participação. Então Deus, para revelar a sua glória, Deus para dar a sua glória, Deus para fazer com que todos conheçam a sua glória, que Ele não dá a ninguém, Ele usa métodos, recursos, e o primeiro recurso que Deus usa para que as pessoas conheçam a Deus, conheçam a sua glória, conheçam a Ele, é a própria natureza e o próprio planeta Terra. Salmo 33, verso de número 5 diz: Ele ama a justiça e Ele ama o juízo. Agora preste atenção nisso, irmão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Eu não sei se você percebeu, na totalidade do versículo, e aqui eu gostaria que as muralhas do exclusivismo caíssem. Olha a expressão do salmista: a terra está cheia da bondade do Senhor. Perceba, não é Lagoinha São Miguel que está cheia da bondade do Senhor, não é a Lagoinha como um todo que está cheia da bondade do Senhor, não são os cristãos que estão cheios da bondade do Senhor, é o planeta Terra, não importa o lugar, em todos os lugares do mundo, porque tudo pertence a Ele. A terra está cheia da bondade do Senhor. Isso é glória. Isso é glória compartilhada, é majestade e poderio compartilhado. E no Salmo 19, verso de número 1, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento, que no caso o escritor, ele não sabia falar sobre a gravidade, ele não sabia falar sobre o tempo e espaço, a influência de um planeta sobre o outro, então ele escreve firmamento, aquilo que está firme, aquilo que está fixado, e o firmamento anuncia as obras desse Deus. Isso é glória. Jesus é a maior expressão da glória de Deus. Tanto que Ele mesmo falou assim: se vocês querem ver meu Pai, olhem para mim, porque eu e o Pai, nós somos um. E o escritor de Hebreus, no capítulo de número 1, verso de número 3, assim diz acerca do Cristo: o qual sendo quem? O Cristo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. As coisas não estão fora de controle, Ele está sustentando. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da glória nas alturas. Jesus, a expressa imagem do Deus vivo. E nós? O que é a igreja? Se fôssemos definir a igreja, como é que poderíamos definir? Talvez alguns falariam corpo. É o método mais popular de definição da igreja. Outros talvez falariam a noiva do Cordeiro. Mas Paulinho, ele traz algo acerca da igreja. Eu gostaria muito que você pensasse acerca desse versículo, porque é o que você é de fato. E Paulo então escreve em 2 Coríntios capítulo 3, verso de número 18: mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Por isso, querido, me entristece o coração quando você coloca eu acima de você só porque eu sou o pastor desta igreja. Isso corta o meu coração. Você está menosprezando aquilo que Deus colocou sobre você. Você quando anda é a glória do Senhor andando. Você quando chega é a glória do Senhor chegando. Você quando fala é a glória do Senhor falando.
Não há distinção entre você e eu, irmãos. A única diferença entre você e eu seria um título, e título não provoca distinção no reino de Deus. Tem alguém que tem que segurar o BO. E esse aí é o Rodrigo aqui na igreja. Mas em relação à glória de Deus, nós todos somos iguais. Não existe o menor e não existe o maior, a não ser por uma questão de consciência própria. Você e eu somos iguais. Então quando você chegar na escola, quando você andar no transporte público, quando você estiver correndo, fazendo um Cooper, quando você tiver com a sua família, é a glória de Deus que está instaurada naquele lugar. É o que Paulo está dizendo. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor. E aí, como você é um espelho que reflete a glória do Senhor, e eu sou um espelho que reflete a glória do Senhor, Paulinho completa o seu raciocínio dizendo assim, somos transformados de glória em glória. Então, irmão, o que Paulo está querendo dizer é que quando eu devo olhar para você, eu devo mudar. Porque você está revelando Deus. E quando você olhar para mim, você também tem que mudar, porque eu devo revelar a glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Mas eu não sei se você prestou atenção no título da mensagem. Mas nós estamos conversando já há alguns domingos sobre prosperidade. Este é o 5º tema. Prosperidade. Então, talvez, você poderia se perguntar, mas o que isso tem a ver? Glória, poder, majestade, domínio. O que isso tem a ver com prosperidade? Eu acredito que a resposta para essa pergunta ela é muito simples. Ela é muito objetiva. Eu acredito que tudo. Então, eu quero voltar de novo a Jó, capítulo de número 37, verso de número 22, que diz assim: o esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. E quando nós fazemos aquilo que aprendemos na língua portuguesa, ou pelo menos deveríamos ter aprendido, conhecido como análise léxico-sintática, acredito que esta frase ela é comparativa. O que Jó, o escritor de Jó aqui está fazendo é uma comparação entre o ouro que vem de algum lugar com a glória de Deus. Então ele está comparando duas coisas. Essa frase é comparativa. Então é como se o escritor estivesse escrevendo assim, presta atenção. O mundo ele é atrativo, sim. O mundo é bonito, tem muito lugar top, da hora. Tem muito lugar onde nós vamos encontrar polos de prosperidade. Quando você abre o mapa mundi, existe polos de riqueza. E quando você vai num país, existe um estado de riqueza. E quando você vai na cidade de um país, ou nas cidades daquele estado, você vai encontrar cidades de riqueza. São polos, são centros de riqueza, de prosperidade. Por isso ele diz, a riqueza vem do norte. Ou seja, tem um local específico a prosperidade, e é aprazível, encanta os nossos olhos, desperta o interesse para conhecer. Eu quero ser um turista lá, eu quero vê-la, eu quero conhecê-la, porque enche os nossos olhos, encanta os nossos sentidos. Mas nada disso no mundo pode se comparar a Deus, porque o nosso Deus, ele é indescritível. Mas se fôssemos descrever a glória de Deus, eu diria que a glória de Deus é no mínimo tremenda. É isso que o escritor de Jó está querendo dizer. Então, voltando à pergunta, o que tem a ver? E eu acredito que tudo. Este verso de Jó me traz à memória uma frase de Albert Einstein. Einstein escreveu dizendo que do mundo dos fatos não há nenhum caminho que conduza ao mundo dos valores. Repito, do mundo dos fatos, não há nenhum caminho que conduza ao mundo dos valores. Esta frase de Einstein, assim como o verso de Jó, são comparativas. Einstein coloca em critério de balança e comparação fato que é diferente de valor. E eu vou te dar o exemplo disso. Ninguém chora pela morte, mas todos choramos pelo morto. Porque morte é um fato, morto é valor. Ninguém chora pela morte, fato,
mas todos choram pelo morto, valor que a morte fato tomou de mim. A morte fato dói, mas o valor morto não tem preço, é incalculável, é imensurável. Morte é fato, morto é valor. Ninguém chora pela morte, todos choramos pelo morto. Outro exemplo, preço e experiência. Preço é fato, preço é a quantia monetária que você paga em objeto. Experiência é valor, e a experiência também é imensurável, incalculável. No preço você perde e faz contas, na experiência você é completo e é pleno. Preço, fato, experiência, valor. Então, quando eu olho para o verso de Jó e faço um paralelo com a frase de Albert Einstein, eu começo então a pensar que muito mais, irmão, e aqui eu quero chamar a tua atenção, muito mais do que a glória que Deus nos dá, e eu me refiro à glória pneuma, muito mais do que a glória pneuma, o que tem valor é a contemplação de Deus e da glória que Ele não dá a ninguém. Isso é valor. Muito mais do que a glória que Ele nos faz sentir, onde os nossos sentidos ficam aflorados pela glória de Deus, a glória Shekinah. Muito mais do que isso, o que tem valor de verdade é contemplar a Deus e a glória que Ele não dá a ninguém. Pois quando nós contemplamos a Deus, nunca mais seremos os mesmos. A Bíblia é clara, e de capa a capa tem exemplos de homens que contemplaram a Deus e a glória que Ele não compartilha com ninguém e viraram outra pessoa. E eu não sei se você já passou por esse tipo de experiência, mas quem contempla Deus e a glória que Ele não dá a ninguém, irmão, deixa eu te falar uma verdade, parece que as coisas deste mundo se tornam irrelevantes, pequenas, de mais perto do que se contemplou, chegam a ser ínfimas e perdem o conceito de valor, porque agora você conheceu o que é valor de verdade. Na linguagem do apóstolo Paulo, quem contempla a Deus e a sua glória, que Ele não compartilha com ninguém as demais coisas, se torna esterco, refúgio, lixo, porque perdeu a relevância. Por isso que parece que pessoas não ligam para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, mas não é que não ligam, é que de fato essa pessoa entendeu, percebeu, contemplou, e essa pessoa mudou. Então eu falo sem medo de errar, a verdadeira prosperidade é a contemplação de Deus e a sua glória que Ele não compartilha com ninguém. E quem é o próspero? O próspero é esse que teve essa experiência de contemplação e hoje é uma nova criatura. Esse é o próspero. Olha Moisés contemplou a Deus uma vez e não quis sair mais da contemplação. Gastava tempo contemplando e conversando face a face com Deus, e quando ele saía, a luz de Deus estava no rosto dele. Olha Josué contemplou o que Moisés contemplou, e houve um momento final do seu livro em que Josué teve um celeuma, um dilema, ele teve que fazer uma escolha.
E nessa escolha Josué tinha que escolher entre o que ele contemplou, a terra que ele estava, a prosperidade da terra e os deuses daquela terra. Mas aí Josué, que contemplou o que Moisés contemplou, ele levanta a mão e diz assim, se faz bem para vocês escolherem essa terra, a prosperidade dessa terra e os deuses dessa terra, bem. Mas para mim, eu continuarei na escolha que fiz quando eu contemplei lá atrás. Eu continuarei escolho a contemplação do nosso Deus. E Eliseu é o profeta que contemplou Deus através do profeta Elias. E foi a única testemunha ocular do arrebatamento do profeta Elias. E esse Eliseu se depara em um determinado momento com a chegada de Naamã. E nós sabemos da história. Mergulha no mergulho, ele fica enrolando até que ele mergulha e é curado. Mas depois ele quer dar ouro, prosperidade, que veio de algum lugar para Eliseu, para pagar o serviço. E Eliseu então fala, não quero, não preciso. Agora, se nós perguntássemos para Eliseu, por que é que você está rejeitando o ouro que veio de algum lugar? A prosperidade que veio de algum lugar? Então Eliseu poderia talvez nos responder assim, porque eu já sou próspero. E por que você é próspero, Eliseu? Porque eu contemplei algo imensurável. Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu tive uma visão. E aí nós vamos ver que na história, na biografia inicial do livro de Isaías, ele contempla. E quando ele contempla, ele diz para Deus, Deus, é o seguinte, eu estava equivocado acerca de mim. A contemplação, a experiência, ou a verdadeira prosperidade, que é a contemplação, ela faz você olhar para você e não para os outros. Então, se na sua roda de conversa você ainda fala da líder do louvor, do pastor, de fulano, de Beltrano, critica A, critica B, que poderia ter feito isso, poderia ter feito daquele outro jeito, se ainda há, então você precisa de ter a experiência da contemplação. Pois quando você contempla Deus, as coisas se tornam tão irrelevantes que você passa a olhar para você. E aí Isaías diz, Deus, é o seguinte, eu estava errado, equivocado acerca de mim. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou pecador. Eu achei até que eu era profeta, mas não. Eu não sou nada. Eu sou um miserável, que além de ter os lábios impuros, porque falo do pastor, falo da líder, falo do louvor, falo do diácono, falo de tudo, falo de todos, critico tudo, critico todos, me acho melhor. Ainda habito no meio de pessoas que também falam junto comigo na mesma mesa que eu. Então, por favor, o senhor aí, eu aqui. Foi isso que Pedro fez. Pedro cansado, virado. Jesus chega e me empresta teu barco. Agora, pesca um pouco mais, mas eu já pesquei a noite inteira, Senhor. Não, vai lá, só mais um pouquinho, Te prometo que será rápido, 5 minutos. Tem como você jogar a rede do outro lado? Joga aí. E aí depois que o barco vai a pique por causa da pesca milagrosa, quem sabe? Na minha imaginação eu fico voando e olhando para Pedro, e Pedro olhando para o rosto do Senhor, contemplando. E quando ele contempla, quem sabe Pedro talvez estivesse perto do Cristo, mas de repente Pedro dá um salto para trás, e ele começa meio que tentar se esconder, sair do ambiente que estava o Cristo, na sua infantilidade e imaturidade espiritual, achando que o seu pecado iria contaminar o Cristo, sendo que Cristo, Deus eterno, se esvazia e mergulha no pecado, mergulha na morte para nos resgatar e não se contamina. Pedro olha para Jesus e diz assim: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador.
Essa é a verdadeira prosperidade, a verdadeira contemplação te coloca de joelho e faz você enxergar você, antes de enxergar qualquer um outro. Ezequiel, que no capítulo de número 3, no verso de número 14 e 15, contemplou a Deus e ficou uma semana sentado. Uma semana sentado sem força, porque contemplou. Teve a experiência, por isso que me perdoe, irmãos, eu critico sim aqueles que ficam o tempo inteiro falando assim: Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Meu Deus, será que Deus é um tagarela? O tempo inteiro Deus falando? Porque a experiência bíblica de contemplação, quando alguém ele contempla Deus, ele perde até as forças, como escreveu Ezequiel, e como também escreveu Daniel no capítulo de número 8, e verso de número 26, que quando contempla Deus e a glória que ele não compartilha com ninguém, Daniel não tem vontade nem de comer. Ele fica alumbrado, vislumbrado, estupefato, diante daquilo que ele viu. E Saulo que cai do cavalo literalmente, porque no caminho para Damasco, Jesus aparece, e ele contempla Jesus, e quando ele contempla Jesus, Jesus dá uma ordem: levanta e entra na cidade. E quando ele levanta, ele não é mais o Saulo, agora ele é o Paulo. Esta é a consequência da contemplação, e esta é a verdadeira prosperidade. Quem contempla Deus, as demais coisas se tornam banais, meio que fúteis. Você passa a descansar em Deus. Está em crise, mas você contemplou e está de boa. Está faltando, mas você contemplou e você está de boa. A insônia não te pega. Você continua sobrevivendo. Então, para aqueles que já contemplaram, fica o convite de Salmo 145, 5. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade, das tuas obras maravilhosas. Falarei. Contemplou, por que te calas? Contemplou, porque não reparte. Fica o convite de 1 Crônicas 16, 24. Contai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Contemplou, não guarda para si. A pergunta então agora é a seguinte: onde é que eu posso contemplar Deus? Onde? E eu acredito que, em primeiro lugar, você pode contemplar Deus na pessoa que aparece no espelho. E se você conseguir contemplar Deus na pessoa que aparece no espelho, eu tenho certeza que você vai mudar o seu pensamento acerca de você, e você não vai se enxergar mais como um erro, como um defeito cósmico, mas vai perceber que é parte integrante de um propósito. Você não é um erro, você é parte integrante de um propósito. Onde podemos enxergar, contemplar Deus? Acredito que no rosto dos nossos filhos. Acredito que nos lugares que você leva os seus filhos. O grande problema de levar nossos filhos, nossa família para algum lugar, são os fatos. E aqui eu quero caracterizar e nomear um fato: as fotos. Foto é fato. Sair com os filhos, contemplar a maturidade, o desenvolvimento social, motor, intelectual, sensitivo, emocional do filho é valor. Desfrutar do lugar que você propôs ir com o teu filho é valor. Só que muitos trocam o valor pelo fato, e começam a tirar foto que não acaba mais. De todos os ângulos, de todos os jeitos. E aí acabou o tempo, você tem que ir embora.
E aí quando você chega lá na sua casa, que você deveria desfrutar do valor, você também não desfruta. O que você faz? Você pega o celular para tentar escolher uma que ficou boa, mas alguma ficou boa na sua concepção? Nenhuma. Nenhuma ficou boa. E o problema não está no lugar, e o problema não está no valor, que é a pessoa que você foi. O problema ou está em quem tira, ou está quem está na foto. Mas por que não desfrutamos do valor no lugar? Porque estamos atarefados com o fato. Isso significa então que não é para registrar, pastor? Não, irmão, não é isso que eu estou falando, e pelo amor de Deus, não coloque palavras na minha boca. Eu não estou falando que você não deve registrar os momentos, é momento, tem que registrar. O que eu estou falando é que tem que registrar com moderação, sabedoria. Ficando boa ou não, a imagem nunca vai representar o valor. Nunca. A imagem é uma mera imagem, a imagem é uma mera figura, nunca vai representar o valor. Agora contempla a magnitude, a gloriosa presença de Deus através do sorriso do teu filho, das palavras erradas que ele fala, do brilho nos olhos dele, porque você se disponibilizou para levar ele em algum lugar. Aquela pessoa que você se encantou o dia que hoje não tem mais encanto. Parece que é só casar e aí fica frio. Porque depois que se divorcia, a primeira coisa que faz é ir para a academia. E aí entra na dieta, e aí faz questão de postar. Mas quando está casado, não. Aí coloca até aquelas camisetas lá, vote em mim, 3432. Perceba como muda. Por quê? Por quê? Você não pode contemplar a beleza daquilo que te encantou lá atrás, agora como se fosse lá atrás. Ou melhor, por que não pode ser melhor o encantamento agora, depois que você conheceu profundamente? Não troque o valor pelo fato. Registre, acabou, irmão. Isso aí não tem valor, o fato não tem valor, agora a pessoa tem valor. A pessoa tem valor. Onde é que podemos contemplar Deus? Acredito ainda que podemos contemplar Deus na natureza, como eu fiz nas geleiras, na cordilheira, que aquilo ali arrebatou meu coração. Tanto que eu precisava digitar, e no traslado de volta para casa, eu fiquei o percurso inteiro, na viagem no avião, digitando. Então, irmão, se você quer ser próspero nessa vida, eu te aconselho a mudar o foco e trocar a lente dos teus olhos. Tira a lente do dinheiro. A Bíblia é clara e específica, que aquele que corre atrás do dinheiro nunca se fartará dele. E isso não diz respeito à organização, à administração, a trabalho, mas diz respeito a encantamento, fato e valor. Estamos encantados com o dinheiro, o que ele proporciona, e estamos perdendo o encantamento de Deus. Não troque a sua lente, tire o foco do dinheiro, da prosperidade que vem de algum lugar, e se encante por Deus. Pois quando você se encantar por Deus, a sua vida será outra, as coisas serão tão irrisórias, que você vai começar a descansar. E quando você começar a descansar em Deus, porque contemplou, você vai passar a ter fé e confiança. E aí sim, as coisas vão começar a acontecer. Porque você mudou o foco, trocou a lente. Então eu oro para que você e eu entendamos que a verdadeira contemplação é a verdadeira prosperidade. Que Deus abençoe você e a sua casa.